Aí eu acho que é mais uma questão de emergente, meio que a gente está chovendo aqui um pouco no molhado. O Brasil, dentro de uma classe de mercados emergentes, acabou sendo favorecido. Então, volta e meia, a gente revisita essa performance, né? Então, você pega a Colômbia, sobe mais de 70% em dólar no ano. Sim. Chile sobe também, enfim, já virou a segunda melhor performance no ano, principalmente depois agora das eleições recentes. E aí, em terceiro lugar, vem o Brasil, subindo mais seus 50% em dólar no ano. Então, acho que o primeiro ponto é ter um fenômeno pró-emergente, sem dúvida alguma, que era uma classe que estava realmente, enfim, mega underrun, né? Mega subalocado. Os últimos 10 anos, só para ser um pouco, né, mais alongando aqui a janela, mas tranquilamente os últimos 5 anos, o mundo favoreceu desde Estados Unidos e até o próprio mercado de cripto também, que, como o Josa comentou, foi se institucionalizando e, sem dúvida alguma, puxou uma liquidez, né, de outras estratégias. Então, você tinha o mercado emergente como um todo bem, entre aspas, largado. Teve esse evento favorável, do enfraquecimento global do dólar, que a gente acha que permanece por mais algum tempo, principalmente após as eleições americanas, né, à luz da condução do presidente americano em relação à parte de política monetária, política comercial, as incertezas relacionadas a tarifas, uma percepção de redução de crescimento dos Estados Unidos. Então, você acabou expulsando alguma liquidez ao encontro de mercados que estão entregando, enfim, probabilidade de carry ou de apreciação dos ativos de renda variável mais interessante. E aí, o Brasil capturou uma parte disso. E fora isso, aí, no segundo discussão, você tem o ponto de que o Brasil talvez seja o único mercado emergente no mundo que vai entrar num ciclo de flexibilização monetária. Então, assim, aqui o custo de capital está alto, tem evento também, né, eleitoral no ano que vem, que chama sempre a atenção dos investidores. Sim. Mas antes disso, você tem essa conjunção: Estados Unidos reduzindo juros, Brasil na iminência, né? Ontem mesmo saiu o relatório do time aqui de economia do banco, do Mansueto Almeida, comentando uma queda de 0,25 em janeiro. Então, assim, esse combinado de fatores top-down em conjunto com valuation barato, as empresas gerando muito caixa, na série histórica de 10 anos de free cash flow yield aqui no Brasil, a gente está dos maiores patamares, só perdendo para aquela janela onde a Petro pagou aqueles dividendos extraordinários. Então, se você soma tudo isso, entrou um fluxo, né, de certa forma pequeno, estamos falando de 5 bi de dólar, para arredondar aqui a conta, que, né, é nada, mas já foi o suficiente para, de fato, pegar um mercado que estava subalocado, enfim, catalisar essa valorização importante. Se a gente fez lá um trabalho para ver o que explicou de fato a valorização do índice esse ano, expurgando Petrobras e Vale da conta, né? Então, foi crescimento de lucro ou foi expansão de múltiplo? E esse ano, quando você olha realmente, né, essa conta de uma forma mais pragmática, a maior parte da explicação ela veio da expansão do múltiplo. Você tem um mercado trabalhando, olhando a probabilidade da queda de juros e o quanto você admite que, com custo de capital menor, uma empresa que negociava, só por hipótese, 9 vezes, ela eventualmente poderia negociar 10 ou 11. Obviamente, dependendo da empresa, do setor. Então, a maior parte foi realmente isso. Grosso modo, uns 60% foi expansão de múltiplo e 40% foi crescimento de lucro, 70%, 30%, alguma coisa por aí. Agora, quando você entra num ciclo de redução de juros, como o teu lucro ele tende a expandir, ano que vem o banco está orçando um crescimento de lucro de mais ou menos 18% ano contra ano, o que já fica bem mais atrativo. Então, do lado micro, eu acho que o que surpreendeu positivamente foi, mesmo com o mercado trabalhando com Selic de 14 médio, 13 alto médio, as empresas geraram caixa, entregaram, devolveram esse caixa de forma relevante, até porque o custo de capital está alto, você decide entre recompração, pagar dividendo ou realizar investimento. Você faz o teu investimento de manutenção, mas você não faz expansão significativa. Então, você está gerando caixa. Então, essa capacidade das empresas gerarem caixa e devolver para o acionista, mesmo, né, diante de um custo de capital muito elevado, isso chamou a atenção. O múltiplo estava muito mais depreciado. Agora, deu alguma reprecificada, mas sem notar um desvio padrão abaixo da média. Um comparativo que a gente sempre chama atenção. Em 2014 e 15, mais para 2013, 14, mais ou menos, o múltiplo do Ibovespa estava em torno de 11 vezes preço-lucro. Hoje está 9,5, tirando Petrobras e Vale. Se colocar Petrobras e Vale, está 8 e pouco, 8,5. Poxa, só que em 2013 e 14 você teve, enfim, um desafio no Brasil, enfim, recessão, PIB, enfim, em queda. E agora você está numa outra conjuntura. Então, outro cenário. Então, quando você coloca isso em perspectiva, chama atenção de fato. Continua chamando atenção lá do micro, mas você sempre precisa de alguma coisa realmente macro para catalisar o movimento. E foi isso que aconteceu.